Conheça as principais fraudes contra beneficiários do INSS. Operação da CGU-IPF investiga Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Na DAD, quarta-feira, 23. A Controladoria Geral da União e Polícia Federal deflagraram uma operação contra um Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias, pensões do INSS. No âmbito da operação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo. Segundo a PF, as investigações identificaram a existência de descontos associativos aplicados em aposentadorias e pensões que não foram autorizados. Esses valores são pagos mensalmente para entidades e sindicatos que representam os aposentados e pensionistas. Beneficiários também precisam ficar atentos contra outras formas de golpes. Como consultar o extrato do benefício do INSS? O primeiro passo para identificar um pagamento não autorizado é emitir o extrato do pagamento concedido pelo INSS ao aposentado ou pensionista. É possível emitir o histórico de transações por meio do site do Instituto, do aplicativo ou em agências bancárias. Acesse o aplicativo Meu INSS ou o site do Instituto. Informe o CPF e a senha do Gov.br. Selecione a opção Extrato de Contribuição CNIS. O extrato será exibido na tela. Clique no botão Mensalidade Associativa. Como consultar o pagamento da mensalidade associativa? Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS. Entre com os dados pessoais para acessar a conta. Busque pela opção Mensalidade Associativa. Caso prefira, ligue para a Central 135. Associações que são ligadas aos aposentados, e aí elas oferecem alguns benefícios, tipo seguro de vida, benefícios na área da saúde e tal. Ser conveniada com o INSS significa que essas entidades têm o direito de oferecer esses serviços para os aposentados e pensionistas, e aí esses aposentados e pensionistas que quiserem esses serviços se tornam associados dessas entidades e aí pagam uma mensalidade para ter esses benefícios. E essa mensalidade é descontada na folha de pagamento do benefício, tá? São valores, assim, em torno de R$40, R$50 por mês. Você vê aqui que esse pagamento na tela é repassado pelo INSS para entidades. É um acordo de cooperação técnica. Até o ministro falou sobre isso, chama ACT, Acordo de Cooperação Técnica. Então, tem a entidade, ela oferece o benefício para o aposentado topa, o INSS desconta e aí repassa para a entidade, tá? O que estava acontecendo é que esses descontos estavam sendo feitos com um pequeno detalhe, sem a autorização dos beneficiários, tá? Eles nem sabiam e já estava rolando desconto. Em meados do ano passado, já eram mais de 130 mil denúncias de fraudes e a Amanda vinha tratando desse caso, como eu disse para vocês. Isso, claro, falando só das vítimas que perceberam o desconto e registraram a denúncia dos 130 mil, porque milhares de pessoas nem perceberam que estava rolando esse desconto. A gente vai para uma segunda tela que tem esse gráfico aqui que vocês estão vendo, que mostra o aumento do repasse do INSS para essas entidades conveniadas. O valor mais do que dobrou em um ano. Olha só, em março de 2023, 99 milhões para as conveniadas. No mesmo mês do ano seguinte, 250 milhões. Esse período coincide justamente com o aumento das denúncias dos beneficiários sobre os descontos que eram indevidos. Então, assim, quando começou a crescer isso, em 2023, a CGU olha para esses números que vão escalando, até o ministro deu o número em 2016, anualmente, aqui a gente está falando mensal, né, por mês. No ano do aumento vertiginoso dos descontos ali nas folhas dos aposentados, ainda no começo da gestão dele, ele assumiu. Em janeiro de 23, assim que o presidente Lula tomou posse, escolheu o Carlos Lupe, que é do PDT, para ser o ministro da Previdência. E logo em janeiro, uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social, a Tônia Galetti, que é advogada e representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é um órgão que tem cadeira no Conselho da Previdência, em janeiro ela já teria avisado o Lupe desse problema. E depois, no mês de junho de 2023, ela formaliza isso numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Importante a gente explicar que o Conselho da Previdência ele é um órgão deliberativo, é um órgão que reúne o presidente do INSS, o ministro da Previdência, que inclusive é o presidente desse conselho, toda a cúpula do INSS,
a cúpula do Ministério e também entidades que representam aposentados, trabalhadores e entidades patronais. E tem caráter deliberativo, ou seja, pode formular políticas públicas, pode tomar decisão concreta. E aí, em junho de 2023, a Tônia cobra o ministro Carlos Lupe a tomar providências. Vamos destacar aqui o que ela falou exatamente nessa reunião. De acordo com a ata dessa reunião, a gente analisou todas as atas das reuniões dos conselhos para ver como esse tema ele foi tratado. E em junho de 2023, o que a ata diz é o seguinte: abertos os trabalhos, com a palavra, a senhora Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS na pauta da reunião, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Esses acordos, os ACTs, são uma espécie de convênio que as entidades fazem com o INSS para poder fazer os descontos nas mensalidades dos aposentados. Vamos para um segundo trecho da ata dessa reunião, porque, em seguida, a conselheira reforça a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, e pede que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem convênios com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Portanto, Sadi, ela sublinha ali, ela deixa muito claro que o problema é grave e que é necessário providência. Então, ela pede para que o Conselho discuta aquilo em janeiro de 2023. O Lupe diz que isso não estava na pauta de discussão do Conselho, que não daria para abordar isso ali e joga para a decisão, para a reunião de julho de 2023. Só que aí esse tema não é pautado e só vai aparecer, as providências só vão ser tomadas mais para frente, ali em março de 2024, quando o INSS publica uma instrução normativa com novas regras para esses convênios com essas associações e também para os descontos nas folhas dos aposentados. A gente até tem uma linha do tempo aqui, Sadi, para deixar mais claro o que aconteceu. Vou pedir para colocar aqui no telão. Então, olha só, em janeiro ela avisa, em junho tem o alerta na reunião, em março de 2024, portanto, um ano depois, o Ministério da Previdência e o INSS criam essa instrução normativa com as novas regras, portanto, quase um ano até que alguma atitude concreta fosse tomada. Vamos seguir aqui para uma segunda parte dessa linha do tempo, das providências mais recentes. Vamos lá. Aí, em abril de 2024, as fraudes novamente são pautadas nessa reunião do Conselho. E aí, em julho de 2024, o Lupe decide demitir o diretor de benefícios do INSS, o André Fidelis. A diretoria de benefícios é onde esse tema é tratado.